Olá, gente, boa noite. Hoje eu quero falar sobre um personagem que eu, na minha concepção, gente, acho ele muito injustiçado, que é o Sun Wukong da obra Ruby, gente. E sim, por que eu estou com isso aqui na mão? É que era pra ser uma banana, né? Porque, pô, Sun Wukong é macaco, né? Mas como não tinha, eu peguei um tomate. Por que um tomate? Sei lá, mas é o que tinha, né? Então, né? Devo deixar aqui, né? Vamos voltar aqui pro tema principal. Gente, o Sam, em toda a obra, ele foi a pessoa mais boa, gentil e doce possível, como ele podia, que ele era meio, né, meio maluquinho das ideias, mas, cara, e mesmo assim, ele era, além de maltratado, é tratado como piada por outros, até por fãs, gente. Porque ele foi um personagem que atrapalhou o casal LGBT da obra, sendo que esse casal LGBT, que é Blake e Yang, foi inventado muito tempo depois. Era pra ele ser o par romântico dela. Porque nas primeiras temporadas de Ruby, o seguinte, sempre dava indícios de que ele e ela teriam algo. Porque, gente, uma das músicas, tema dele, é literalmente falando sobre um vagabundo que conheceu o amor da vida dele. Que ele falando da Blake. Ele tem uma música pra ela, que é literalmente chamado Sol Negro, já que ela representa a lua e ele representa o sol, falando que o sol sempre vai estar junto da lua. Mesmo que ele não se encontre de formas normais. Gente, isso, e na obra ele foi injustiçado. E tem que ter mais provas que isso. Na primeira vez que eles se encontram, tem até sonzinho de trombeta, como se fosse de casamento. E, gente, ela cora quando vê ele, em alguns casos. E toda vez que ela arruma a Blake, né, que é a personagem, uma dessa personagem, né, que virou LGBT depois, gente, ela e o Sam eram agarrados. Tem até provas de que ela sabe segredos do Sam, porque que ela sabe o segredo do melhor amigo dele, o Neptune, que ele tinha medo de oceano. E nem de oceano, ele tinha medo de água em si. Então, era coisa que tem muita confiança. E como o Ruby, né, cada temporada tem uma passagem de tempo, é literalmente escancarado que ela passa muito tempo com o Sam, além do time dela. E, cara, isso é revoltante, porque olha, teve todas as vezes que ele ajudou ela e ele não foi reconhecido. E jogado para escanteio. Teve, literalmente, quando ela estava no pior momento da vida dela, estava voltando para casa depois da melhor amiga dela ter perdido o braço e agora mesmo que ela estaria sendo procurada e a White Fang, né? Que se vocês não sabem, né, dando uma pequena explicação, White Fang é dentro da obra Ruby, é um grupo, ex-grupo ativista que virou um grupo terrorista, porque eles queriam. Como eu posso explicar? Eles queriam que a sua raça, chamada de faunos, que faunos dentro de Ruby são meio animais, meio humanos. E eles querem direitos iguais, porque lá eles sofrem muito preconceito, são analogia a esses povos que sofrem preconceito. Só que eles viraram extremistas. Eles não querem mais igualdade, eles querem dominar tudo. Tudo mesmo, eles querem dominar. E a Blake era ex-membro disso, que acabou vendo que tanto esses erros que acabou indo embora, fugindo desse grupo. Mas, né, o passado sempre volta atrás dela. E ele foi atrás dela, o Sam, pra protegê-la. Porque ele ama ela, essa é a verdade. Sempre foi demonstrado que ele amava ela. E sabe o que aconteceu quando ele fez isso? Levou um tapa na cara e foi tratado como piada na série. Sendo que não teve graça. Eles trataram com algo cômico, mas não teve graça. Ela destratou. E foi 2 vezes, gente. A segunda foi ele falando que ela não deve fugir das coisas. E ela dizendo que ele não entende. Ela agrediu 2 vezes. E ele ainda assim ficou ao lado dela. Ficou ao lado dela, percebendo que ela poderia melhorar. E ajudou ela a melhorar. Não deixou ela brigar sozinha. Não deixou ela ser morta. Várias vezes ela comete muitos erros e ele tá lá como o braço amigo. E até no 5ª temporada ela quer que vá com ela fica triste. Só que na temporada seguinte, ele esquece, tô falando sério, gente, ela esquece da existência do Sam. É como se ele fosse apagado da trama. E tem um motivo oficial. Sabe o motivo que eles deram oficialmente? Foi que ele era muito difícil de animar, por causa que ele usava um nunchaku, que também era uma escopeta. Isso é muito irado. Mas porque tinham preguiça de animar. Eu sei que tem dificuldade, mas ele era um personagem interessante. Ele era muito bom pra ela.
E depois disso fizeram esse casal com a Yang. E isso foi muito errado, gente. Não porque, você tem preconceito com o casal de duas garotas. Não é esse o ponto. A Yang e a Blake são péssimas como casal uma pra outra. Uma ainda tem problemas de conexão, problemas com, como eu posso dizer, problemas de fugir. E a outra tem problema de parente desaparecido, porque a Yang, a história dela é que muitos que ela amava, foram embora. A mãe dela o abandonou e ela por muito tempo procurou. Então, quando a Blake fugiu na temporada, isso agravou os problemas psicológicos que a Yang já tinha. E sabe o que aconteceu? As duas ficaram juntas. Gente, isso é errado. Ela literalmente está fazendo os gatilhos da Yang funcionar. E a obra trata isso como nada, como se ela não tivesse feito nada. Como se fosse que todos os problemas que a Blake causou não tiveram efeito, gente. Vocês viram como isso é uma mensagem errada desse casal? E a injustiça com o Sam, que o Sam teve lá, teve pra tudo, e foi jogado. E depois deram também nessa mesma cena lá, com que tem o Nectar falando, você não ia ficar com ela, tipo assim. Eu falei, não era por isso. Só pra constar, os roteiristas só fizeram isso porque eles ouviram os fãs mais radicais, sim, radicais, e fizeram o que eles mandaram, o que os fãs mandaram, que era, faça esse casal X, ignorando todo o desenvolvimento que teve em quatro temporadas de desenvolvimento, para ser tudo jogado fora. Tudo jogado fora. Na verdade, eu até me enganei. Foi pior. Foi 5 temporadas de desenvolvimento desse casal pra ser jogado fora. Vocês entenderam a merda que isso deu? Isso acabou com a série, gente. A série foi cancelada depois de mais algumas temporadas e decisões horríveis. E sabe a pior parte, que deixa mais triste? A série voltou. Vai voltar. Mas não mudaram escritores. Não querem fazer uma releitura totalmente nova. Eles querem continuar de onde parou, sem se importar com os erros, porque eles não admitem que estragaram personagens e injustiçaram outros. Não é só o Sam, gente. Eu podia fazer um vídeo também só com outros personagens injustiçados de RWBY, que tem muitos que não tiveram nada do seu final certo. Então, gente, isso aqui foi um resumo, né? Se um dia quiserem e até me mandarem mensagem, eu faço um vídeo literalmente longo e bem explicado, muito mais explicado do que esses vídeos curtos que eu faço, tá? Então, eu desejo vocês todos uma excelente noite, entenderam?